Segunda de Pedro, capítulo 13, eu quero ler a partir do 8 com vocês. Pedro escrevendo, ele diz assim: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo assim desfeito, uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforçam-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Amém? Você pode se sentar, por favor. Aleluia. Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado hoje? Você já falou: olá, que bom que você está aqui. Que bom te ver. Aleluia. Todos acordados. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Eu sei que nós tivemos um break. Jesus. Você notou que tem algumas pessoas meio avermelhadas hoje? Eu acho que alguém esqueceu do protetor solar. Eu olhei para uma e falei: pintaram você de vermelho. Porque tem pessoa que não bronzeia, tem pessoa que fica vermelha, né? Mas, glória a Deus, é o calorzinho do verão, né? Nós tivemos um tempo precioso lá na sexta-feira, lá em casa. Gente, que tempo legal, viu? As minhas crianças ficaram tão cansadas que elas nem queriam brincar ontem. Ontem elas estavam cansadas. Isso é inédito. Isso não acontece, gente. Ela fala: não, estou muito cansado para brincar hoje. Eu falei: eita, foi bom o negócio então. Nós tivemos um break de 2 semanas, né? Da nossa série Eternity Matters. Mas hoje nós queremos terminá-la. Em nome de Jesus. Nós viemos falando nas últimas semanas acerca de alguns assuntos sobre a eternidade, né? Eu espero que você, se você não estava presente para todas essas pregações, que você possa ter assistido também. Elas estão no YouTube. E nós falamos sobre alguns assuntos bem importantes. Falamos sobre o céu, né? Falamos sobre o inferno, falamos sobre o milênio, a eternidade. Nós falamos sobre os nossos corpos glorificados. Falamos sobre a nova Jerusalém, né, que desce do céu. Quem lembra aqui de tudo isso que nós falamos? Nós falamos que a nova Jerusalém são 1.400 milhas, largura, comprimento e altura. E ela vai ser uma cidade basicamente toda transparente, e a glória de Deus vai permear todos os ambientes dessa cidade. E nós começamos falando que nós, como cristãos, devemos viver com os pés aqui na terra, mas o nosso coração e a nossa mente nos céus, na eternidade. O propósito dessa série, irmãos, quando Deus colocou ela no meu coração, foi para que nós voltássemos a nos apaixonar pelo céu, voltássemos a nos apaixonar pela eternidade, sabe, criar aquela saudade de Jesus, aquela ansiedade de ver o rosto do nosso Mestre. Porque por muito tempo, e nos últimos tempos, a igreja tem esquecido que nós estamos aqui de passagem. Nós somos apenas embaixadores, mas todo embaixador um dia é chamado de volta à sua pátria, né? Ele vai com uma missão, ele tem um propósito, mas um dia ele é chamado de volta à sua pátria. E nós somos apenas embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Nós estamos de passagem. Então o propósito dessa série era nos fazer apaixonar pelo céu. Quantos estão mais apaixonados pelo céu e por Jesus? Amém?
Quando eu falo apaixonar pelo céu, não é pelo lugar em si, mas é por quem está lá. É porque naquele céu está o nosso Senhor. Agora, uma das coisas, e eu quero terminar com isso hoje, que foi o propósito, um dos propósitos dessa série, é nos alinhar com os propósitos e desígnios de Deus para nós aqui nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós precisamos estarmos alinhados com os propósitos e desígnios de Deus. O céu é nossa meta, é nosso propósito, a eternidade é o que nós ansiamos, mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos uma missão a cumprir, nós temos um propósito a cumprir, ou alguns propósitos a cumprirmos. Deus não nos colocou aqui por acaso, não fomos casualidade, não fomos chance, Ele colocou a gente aqui com um propósito, para nós já começarmos a estabelecer o reino de Deus. Quantos lembram que eu ensinei sobre o reino milenar de Cristo? Que Cristo vai vir reinar aqui por 1000 anos. Porém, esse reino já está entre nós. Ele já começou a atuar através de nós. Lucas 17, Jesus falando, ele disse assim, olha, o reino de Deus já está dentro de vocês. Então, mesmo que o reino físico, Jesus fisicamente não esteja reinando aqui nessa terra, nós já vivemos de acordo com os princípios milenares, com os princípios do reino, de acordo com leis, propósitos, parâmetros do reino de Deus. Nós já temos alguma responsabilidade acerca do reino de Deus. Ele está entre nós. E entre nós não é aqui na igreja. Entre nós não é quando nós estamos reunidos, igual no 4th of July, não, entre nós é que onde nós estivermos, onde nós pisarmos, onde nós trabalharmos, nós estamos levando e avançando o reino de Deus nessa terra. Você tem entendimento disso? Então o reino de Deus não é apenas algo futuro, ele é algo presente. O Espírito já nos tornou cidadãos desse reino. O Espírito é o selo, o penhor da nossa participação nesse reino. Então Pedro escrevendo, e aqui Pedro é o mesmo apóstolo Pedro, líder dos discípulos durante os 3 anos e meio de Jesus aqui na terra, foi o primeiro líder da igreja, quando a igreja foi fundada ali em Atos. Depois nós entendemos que a liderança foi transferida para Tiago, porém Pedro era o líder da igreja. E agora Pedro, neste texto que nós escrevemos, ele fala assim, nós que temos a esperança do reino, esperança da volta de Jesus, devemos viver uma vida santa, piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Isso aqui para mim é maravilhoso. Gente, isso aqui para mim blows my mind. Eu vou explicar para você. Eu vou explicar. Este texto é literalmente as últimas palavras de Pedro registradas. Tanto que nos versículos anteriores ele fala assim, Jesus já me revelou que o meu tempo nesse tabernáculo está acabando. Ele falou, já estou preparado para morrer. Então, agora, ele tem a convicção, ele tem o entendimento que o seu tempo está acabando, e ele fala assim, agora, como eu sei que o meu tempo está acabando, eu vou escrever aquilo que é de mais importante para vocês saberem. Quando alguém está prestes a morrer, ele vai deixar uma carta, um testamento, ele vai deixar ali seus últimos desejos, intenções, ele vai deixar cartas talvez para alguém que ele ama. Então Pedro aqui, sabendo que o seu tempo estava chegado, ele falou, eu vou escrever para vocês as últimas palavras, aquilo que é mais importante. Então ele escreve o capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Se você ler a primeira carta e a segunda carta de Pedro, você vai sair transformado dessa leitura. E Pedro começa essa carta no capítulo 1, ele vai dizendo assim, que Jesus já tinha revelado para ele que ele iria partir, e ele começa a dizer, mas no meio da igreja, tem mestres que estão deturpando a palavra de Deus. Ele falou, existem falsos mestres no meio da igreja, existem falsos profetas, e ele usa um termo que para mim é muito marcante, ele fala assim, eles são fontes sem água. Agora, se eles são fontes, é porque um dia havia água. Um dia eles tinham algo que brotava deles, mas agora são fontes sem águas. Existiam mestres que estavam amargurados, que tinham cansado da fé, tinham cansado da esperança, porque
Irmãos, para nós entendermos, do dia que Jesus subiu, a partir daquele dia, todos os discípulos já esperavam a sua volta. É como se Jesus fosse voltar hoje. Quando Pedro está escrevendo aqui, já haviam passado 30 anos que Jesus tinha subido. E agora alguns mestres na igreja estavam dizendo, ele não vai voltar. Eles estavam amargurados, eles deixaram que a sua fonte secasse. E Pedro falou, eles estão deturpando a palavra de Deus. E Pedro vem agora combatendo os ensinos desses mestres. E no capítulo 3 ele fala assim, abra sua Bíblia, capítulo 3, versículo 1, por favor. Ele vai dizer qual é o propósito dele escrever essa carta. Capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer, amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Ele falou assim, o meu propósito, a minha meta aqui é despertar a mente santa de vocês. Em inglês é pure minds, é mente puras. O propósito dele era despertar a mente deste povo que estava lendo essa carta, para que eles não caíssem no engano dos falsos mestres, dizendo que não tinha vida eterna, dizendo que Jesus não voltaria, dizendo que Jesus mentiu, que a sua promessa não se cumpriria. No meio de um ataque de falsos mestres, Pedro diz então, eu quero lembrar vocês que o dia do Senhor virá. A esperança para a igreja, seja na paz ou na guerra, seja na bonança ou nos conflitos, é lembrar que aquele que prometeu é fiel para cumprir, e o dia do Senhor virá. Essa é a esperança da igreja. Qual é a esperança? A volta do nosso mestre. Pedro falou, tem se levantado falsos profetas, falsos mestres, tentando corromper a mente de vocês, mas eu quero despertar a mente de vocês. Eu quero transformação de mente, para vocês manterem firmes, porque o Senhor irá voltar para buscar a sua igreja. Queridos, independente do cenário que está acontecendo agora, no mundo cristão, independente dos falsos mestres, que nós temos vistos muitos, independente dos falsos profetas, independente dos escândalos que nós temos observado nos últimos dias, Cristo voltará para buscar uma noiva santa, imaculada, porque Ele prometeu que Ele voltaria. Então quando você estiver desanimando, quando alguém estiver te incomodando, você lembra, meu Jesus vai voltar para me buscar. É isso que Pedro está dizendo. Pastor, mas você viu? Aquele pastor renomado caiu. Aquela igreja que era tão grande foi destruída. Aquele ministério que era tão relevante acabou em nada. Pastor, você viu, estão pregando isso, pregando aquilo, mas Jesus continua velando pela sua palavra, e Ele falou que voltaria para buscar a sua igreja. Então para de olhar para o homem, renova a sua mente e olha para Jesus. É isso. É mente renovada, é mente santificada. Irmãos, tem muito crente desanimando olhando para os escândalos. Jesus avisou que os escândalos aconteceriam, mas Ele falou, ai daqueles por quem entram os escândalos. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tira os olhos dos homens, coloca os olhos em Jesus. Tira o seu foco da igreja, coloca o seu foco em Jesus. Tira o seu foco de pastores. Porque eu amo aquele pastor, e é legal, gente, tá? Eu assisto e eu gosto de muitos pastores, que eu creio que são homens de Deus. Não tenho nada contra, mas a minha esperança não está nele. Se ele cair, eu me mantenho de pé. A minha esperança está em Jesus. Ele é a beleza de Deus, Ele é o foco, é o melhor que Deus nos deu. É Ele. Então, em meio a incertezas, lutas, os filhos de Deus sempre encontrarão esperança naquilo que nos espera. Sempre. E Pedro fala assim, ele escreve, e ele fala assim, nós temos que esperar, e nós temos que apressar o dia de Deus. Ele nos chama a esperar e a apressar. Esperar
e apressar, aqui esses termos, não estão passivos, não são passivos. Esses são termos ativos. Pedro está dizendo assim, nós temos que esperar, nós temos que apressar ativamente a volta de Cristo, ou o dia de Deus, ativamente cumprir profecias, ativamente cumprir os requerimentos para a sua volta. No capítulo 3 ele começa, como eu falei, falando, eu quero despertar a mente esclarecida, santa, pura de vocês. Esse termo significa literalmente pura. O propósito da nossa pregação, o propósito dessa série, o propósito de nós estarmos aqui domingo após domingo é despertar a sua mente, para que haja uma renovação da sua mente, para que a sua mente se torne pura, sincera, para que você não fique levado de qualquer vento, por qualquer vento. A nossa mente precisa ser transformada, uma mente transformada não se amolda aos padrões deste mundo. Gente, eu oro para um batismo de entendimento na nossa igreja. Por quê, pastor? Porque a palavra que te transforma é a palavra que você entende. Tem muita gente que não entende, Satanás tapa os ouvidos, e não entende e sai daqui igual, mas se você entender, como diz o pastor Rafael, se 2 ou 3 entenderem, that's it, já estou satisfeito. Se você entender, porque a palavra que te transforma é aquela que você entende. O inimigo tem cegado o entendimento deste povo. O inimigo tem cegado, tem tapado os seus ouvidos, mas eu profetizo sobre a nossa igreja, sobre a igreja de Cristo na terra, que Deus vai trazer um batismo de entendimento. Você vai ouvir, vai entender, você vai ler e vai entender, você vai conseguir assimilar aquilo que está sendo ensinado, porque o entendimento transformará a mente numa mente pura. O entendimento levará a gente a aplicar a palavra. Sabe por que muitos não conseguem aplicar a palavra? Porque primeiro eles não conseguem entender a palavra. Se você não consegue entender, é impossível você aplicar. Primeiro é necessário você entender. Pastor, mas é muito difícil, eu discordo de você. Mas o senhor é pastor, mas eu discordo de você. Hoje existem Bíblias em vários idiomas, existem Bíblias em várias traduções diferentes, linguagem de hoje, linguagem transformadora, linguagem arcaica, se você quiser. Você pode pegar o King James original lá, que o inglês nem dá para entender, parece um Shakespeare. Você pode, gente, só não entende quem não quer, ou quem está sendo influenciado por Satanás. Ei, Jesus, misericórdia. Porque Satanás, ele tapa os nossos ouvidos, ele bloqueia a nossa mente para nós não entendermos. Porque ele sabe, se você entender, ele não tem mais controle sobre a sua vida. Se você entender, Satanás não te controla mais. Mas pastor, tem algumas coisas, então vamos lá. Alguma coisa da história do Antigo Testamento que eu não entendo. Legal, você não entende sobre o exílio babilônico, você não entende sobre os macabeus, legal, não precisa. Começa a ler o Evangelho, começa a ler Mateus, Lucas, Marcos, João, começa a ler, vai lendo as epístolas de Paulo, vai lendo, e deixa o Espírito Santo começar a abrir a sua mente e o seu coração. Quanto mais você entender, menos controle Satanás tem sobre a sua mente. Você está entendendo? Espero que sim. A Bíblia fala assim em Romanos 10, a fé vem pelo... Agora nós citamos errado essa palavra sempre. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Não é ouvir a palavra de Deus, mesmo que está inserido ali, mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que abre os seus ouvidos. É a palavra de Deus que liberta a sua mente. Então, irmãos, eu não importa o que você está passando, não importa a dificuldade, nunca pare de acessar esse livro aqui, Nunca pare de abrir. Irmão, se você não entendeu um versículo, fica nele até você entender. Tem gente que só para cumprir meta vai lá ler um capítulo, não entendeu nada, saiu dali e não consegue citar uma palavra que leu. Fica num versículo. Fica nele, até o Espírito Santo esclarecer a tua mente. Porque a palavra que te transforma é a palavra que você entende. Quando você entender que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é só falar, mas quando eu entender, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem é que vai andar ansioso se tem um Senhor que é pastor e nada falta? Ei, Jesus.
Jesus. Vou começar a pregar, gente. É um entendimento. O entendimento leva à aplicação da palavra. A razão que nós não mudamos, que não somos transformados, é por falta do entendimento e da aplicação da palavra. Então, Pedro dizendo, eu quero que as minhas palavras, Pedro falando, venham despertar a mente de vocês. Venham despertar a mente de vocês. Por quê? Porque os falsos mestres estavam dizendo, Jesus não vai voltar. Olha aí, já se passaram 30 e poucos anos, Jesus não voltou. Irmãos, já passaram 2000 anos, Jesus ainda não voltou. Ei, Jesus. Aí Pedro continua no versículo 8, nós lemos. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Ele está falando aqui como se fosse bem simples para eles entenderem isso. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Pedro não está dizendo que um dia são 1000 anos. Ou que 1000 anos são um dia. Ele está dizendo que para o Senhor não existe tempo. Deus está fora do tempo. Quando eu penso nisso, a minha mente quase que explode, gente. Deus vê a criação do mundo. Deus vê Jesus na cruz. Deus vê o dia que eu nasci, o dia que eu vou morrer e a eternidade ao mesmo tempo. Nós somos limitados ao tempo, mas Deus não vê, a promessa está tardando, para Deus não está não, Ele já está vendo ela cumprida. Amém. Jesus, só 3 aqui entenderam. Mas é porque Jesus prometeu há 10 anos atrás, para Ele já está cumprida, porque quando Ele promete, Ele cumpre, então Ele viu a promessa e Ele viu o cumprimento dela. Você está entendendo? 1000 anos para Deus não é nada. Ele está fora do tempo. Ele não é limitado ao tempo. Aí ele fala assim, para Deus 1000 anos são como um dia. E ele fala, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que Deus não cumpriu a promessa dele na sua vida ainda, meu irmão? Porque Ele é paciente com você, porque se Ele dá agora para você, você se desvia. Ei, Jesus, fala Deus. Fala Deus, fala Deus. A gente quer na nossa hora, a gente quer no nosso momento. É agora, Senhor, o Senhor prometeu, mas se eu der para você agora, você me abandona. Se eu der para você agora, você nunca mais aparece na minha casa. Se eu der para você agora, você vai esquecer que foi eu quem te dei. Eu estou esperando o momento certo, porque eu quero primeiro o teu coração, depois eu cumpro promessa. Aleluia! E Pedro vai falar assim, o dia do Senhor vai vir como um ladrão, ele vai vir repentinamente, ele é iminente, e naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão com fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. O Senhor fez uma promessa para Noé, você lembra da promessa que ele fez? A promessa era, eu nunca mais vou destruir a terra com água. Deus nunca mais iria destruir a terra com água. E Pedro está falando para a gente que quando Deus fazer novos céus e nova terra, a terra será destruída com fogo. Deus cumpre promessa, Ele não vai destruir com água. Ele vai destruir com fogo agora. A terra será refeita, ou melhor, novo céu será destruída e vai ser um novo céu e nova terra. E Pedro falou, esse dia vai vir como um ladrão. Agora, chegamos no 11, ele fala assim, uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esse termo aqui, apressando, no inglês é hasting. Hasting, it's a haste, a gente tem, é pressa, é velocidade, é aumentar a velocidade. Nós esperamos a promessa da vinda do reino, da vinda de Cristo, esperamos com fé, mas nós também a apressamos. Tem uma música que a gente canta, esperando, apressando, vem desse versículo aqui, ó. É por isso que a gente canta música bíblica, gente. Aqui, ó, Bíblia, esperando e apressando. É Bíblia. Agora, esse esperar e esse apressar não é passivo. Pedro está falando que o esperar e o apressar tem que ser ativos. É esperar com uma fé inabalável,
esperar ativos com convicção e apressar com ação. Nós vamos apressar a vinda de Cristo com ação. Pastor, como assim que eu posso apressar a vinda de Cristo? Nós podemos apressar a volta de Jesus no sentido de cumprir tudo o que ele falou que precisava ser cumprido antes da sua vinda. Você e eu somos cooperadores naquilo que Deus está fazendo nessa terra, e nós estamos apressando a vinda dele, porque o quanto antes isso for cumprido, mais cedo ele voltará. Você está entendendo? Quanto mais ativa a igreja é, mais rápida será a volta de Cristo. Nós não fomos chamados, igreja de Deus, olha só, nós não fomos chamados para ficar sentados em cadeiras, nós não fomos chamados para ficar apenas nos púlpitos, nós não fomos chamados para esperar passivamente, nós somos chamados para sermos participantes ativos daquilo que Deus está fazendo nessa terra. A igreja não pode ser passiva. Por quê, pastor? Porque uma igreja passiva é uma igreja morta. Uma igreja passiva é uma igreja morta. Uma igreja passiva é uma igreja fria. Ei, Jesus. Nós não fomos supostos a esperar, não somos aquele grande dia passivamente, sentados nas cadeiras, ouvindo pregações. Não é isso que Pedro estava falando. Isso é parte, sim, do processo. Aqui nós somos ativados para irmos, mas o que Pedro estava falando é o quê? Viver uma vida santa e piedosa. Ele está falando assim, ó, vocês agora vão ser exemplo lá fora. Vocês vão fazer a diferença lá fora. Vocês vão pregar lá fora. Vocês vão ministrar lá fora. Vocês vão revelar Cristo lá fora. Ativamente apressando o dia de Cristo, o dia da volta dele. Existe uma medida que está em Romanos capítulo 11. A Bíblia fala assim, que Deus tem um tempo preparado para voltar a tratar com a nação de Israel. Nós cremos que é a última semana de Daniel. Eu sei que são termos técnicos, não tenho tempo para entrar nisso, mas a última semana de Daniel nós cremos que é o tratamento de Deus com a nação de Israel. Mas a Bíblia fala, Romanos capítulo 11, versículo 25, que essa semana só vai ter começo, só iniciará quando a plenitude dos gentios se cumprir. Em outras palavras, quando Deus salvar todos aqueles que estão destinados, que ele já viu que seriam salvos, quando essa medida se cumprir, então ele vai começar a tratar com Israel. Então a nossa missão como igreja é ganhar almas para Jesus. Você quer ir para o céu? Ganhar almas para Jesus. Você quer galardão? Ganhe almas para Jesus. Você quer apressar o dia? Ganhe almas para Jesus. Você está comigo? Amém. Irmãos, eu vou colocar vocês de pé comigo. Porque daí de pé, irmãos, todo mundo fica avivado. Hã? Não é legal? Por que só eu tenho que ficar de pé? Vamos ouvir a pregação de pé? Não? Então você vai me ajudar a pregar? Amém? Apressar, esse termo apressar indica que nós também temos parte nessa missão. Nós temos uma parte a cumprir. E essa parte não pode ser cumprida dentro da igreja. Como assim, pastor? Misericórdia. Pensei que era só vir para a igreja, ouvir o sermão, cantar algumas músicas. Não, não. Essa parte de apressar não é cumprida dentro da igreja. A minha pregação aqui não está fazendo nada em apressar, a não ser que alguém aceite Jesus aqui no final, ajude em alguma coisa. Mas não pode ser cumprido dentro da igreja. Dentro da igreja nós o quê? Reunimos, os santos se reúnem, nós adoramos, nós glorificamos, nós somos transformados, nós amadurecemos para quê? Para ir para fora. A igreja tem ficado muito dentro. Irmãos, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, a Bíblia fala que aquele quarto, aquele cenáculo foi cheio do Espírito Santo. E foram vistas línguas como de fogo repartidas, não foi? E eles falaram novas línguas, e eles foram cheios. E eles ficaram lá dentro? Não. Ninguém ficou lá dentro. Quando o Espírito enche uma pessoa, ela vai para fora. Ninguém precisou, você não vai ver em Atos, capítulo 2, Pedro se levantando, o mesmo Pedrão aqui, levantando e falou, irmãos, vocês agora estão cheios, vamos lá para baixo pregar. Não existe esse versículo. A Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo e desceram, porque o Espírito sempre vai te mover para fora. Nós somos tirados para fora, nós somos enviados para fora. Ei, o Espírito sempre te move para fora. Aquilo que está
Se o Espírito só está te movendo para dentro, é porque você precisa amadurecer ainda. É porque tem alguma coisa que precisa ser consertada ainda. É porque você não está bem ainda. Porque a missão do Espírito é nos levar para fora. Ele encheu os discípulos, o primeiro batismo no Espírito Santo, poder por todo lado, fogo e vento ao mesmo tempo, e eles desceram para pregar o Evangelho, e 3.000 almas aceitaram a Jesus. A missão da igreja não é dentro, a missão da igreja é fora. Aleluia! A forma de apressarmos a volta dele é vivermos o Evangelho lá fora. Por isso a nossa mente não pode ser terrena, mas sim celestial. O nosso foco tem que ser o céu. Eu tenho que ter a convicção que tudo que eu faço é para apressar a volta dele. Irmão, se nós realmente fôssemos tão apaixonados igual nós cantamos, nós não pararíamos de pregar a palavra de Deus a todo o tempo. Porque a pregação do Evangelho, é a ministração do Evangelho, é alcançar vidas que apressa a volta dele. Se eu fosse tão apaixonado por Jesus igual eu canto, eu estaria pregando todos os dias, toda hora, para todas as pessoas que eu encontrar. Amém? Ou não amém? A nossa missão, então, é manifestar o reino. É revelar Cristo ao mundo. Essa é a nossa missão. E nós não podemos fazer isso só dentro da igreja. Nós precisamos fazer isso lá fora. É no dia a dia. É na vida. É tendo a mente que tudo que eu faço é para apressar a volta dele. Agora, igreja, eu e você, nós precisamos levar o Evangelho para fora. Uma igreja que não leva o Evangelho fora dessas paredes, ela vai morrer. Ela vai morrer. Nós temos a tendência de esperar as pessoas vir até nós. Eu estou falando da Freedom agora, de nós. Nós acostumamos a esperar as pessoas virem até nós. Nós acostumamos chegou um visitante aqui, vou pregar para ele. Nós acostumamos que as pessoas vão vir visitar a igreja. Mas a missão que Jesus nos deu não é isso. É ide por todo mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Enquanto eu estou vivendo uma vida santa e piedosa, eu vou apressando a volta dele. Enquanto eu estou no trabalho, eu vou apressando a volta dele. Enquanto eu estou lá com meus amigos, eu vou apressando a volta dele. Eu vou ministrando, eu vou pregando, eu vou ganhando almas. A minha missão é fora da igreja. E quando eu digo igreja, é templo, tá? Desse lugar aqui. A igreja, eu e você, melhor assim, né? Eu e você, nós precisamos ter essa consciência, que para apressarmos o dia do Senhor, nós precisamos ser parte daquilo que Ele está fazendo nessa terra. Então Pedro diz assim, nós podemos apressar esse dia, nós podemos fazer com que isso aconteça mais rápido, mas pastor, isso não iria contra a soberania de Deus? Não. Como assim? Então quer dizer que eu participar daquilo que Deus está fazendo vai cancelar a soberania dele? Não, de maneira alguma. Deus já sabia aquilo que nós faríamos para que ele pudesse determinar o dia. É doido pensar sobre isso. Mas vamos lá, a igreja não pode ser passiva. Você não pode ser passivo. Quantas pessoas Deus tem colocado do seu lado, no dia a dia, e você está com vergonha de falar do Evangelho para essa pessoa? Cada pessoa que nós ganhamos para Jesus está apressando mais a volta dele. Quantas pessoas, eu falei um dia aqui, e é uma verdade, quantas vezes nós vamos a um lugar, talvez o MVA, por exemplo, o DMV, e Deus coloca uma pessoa sentada do nosso lado 2 horas, e nós não temos coragem de olhar para ela e falar, Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus tem um plano para a sua vida. Quantas vezes Deus abre oportunidades para nós, e nós temos vergonha de falar do Evangelho. A igreja não pode ser passiva. Nós não podemos nos adormecer, nós não podemos ficar dormentes, dormindo, Senhor. Irmãos, nós não podemos, nós temos que acordar, despertar, nós temos que estar ativos, porque a igreja foi que recebeu autoridade para prevalecer contra as portas do inferno.
Jesus falou assim: olha, sobre esta pedra eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele te deu autoridade. Para quando você chegar num lugar onde as portas do inferno estejam prevalecendo, você tem autoridade contra elas. Você tem autoridade para lutar e vencer as forças do mal. Você foi chamado, resgatado, liberto, lavado pelo sangue de Jesus, não para viver dentro de uma igreja apenas. Irmãos, aqui é o centro de treinamento. Aqui é onde você vai ser equipado. Aqui é onde nós vamos, sim, você vai ter amadurecimento, porque confronto de caráter, confronto de personalidade. Aqui você vai ser lapidado, mas o propósito não é aqui dentro. O propósito é lá fora. Jesus não te salvou, Jesus não te pagou um preço na cruz por você, verteu o seu sangue para colocar você sentado nessas cadeiras, não. Foi para que você pudesse ir para o céu e levar o máximo de pessoas com você. Para você ir morar no céu. Nós precisamos entender o porquê nós estamos aqui. Qual a razão de nós estarmos aqui? Por que Deus me chamou para Freedom Church? Por que eu vim para os Estados Unidos? Por que eu tenho esse trabalho? Por que Deus me deu essa família? Por que Deus me colocou neste estado? Por quê? Porque tudo tem um propósito de levar almas para o céu comigo. Irmãos, o seu trabalho não foi por acaso, você sabia disso? Deus abriu essa porta para você, que Ele tem um propósito com você lá. Você está entendendo? Amém ou não amém? Deus colocou você... Não, mas eu corri atrás, coloquei meu currículo. Mas foi Deus quem colocou o seu currículo aos olhos do teu patrão. Foi Deus quem colocou graça, quem deu graça. Foi Ele quem te deu capacidade para isso. Foi Deus. Ele abriu as oportunidades, porque lá dentro Ele queria você como embaixador do reino. Quando você entrou naquela empresa, aquela empresa não foi mais a mesma. Quando você entrou lá, tudo mudou, porque chegou alguém ali que carrega o reino dentro dele. Ei, Jesus, tem alguém abatido, tem alguém ali triste, tem alguém passando por dificuldade, você vai ter a oportunidade de apresentar Jesus para essa pessoa. Tudo tem um propósito. Por que Deus me trouxe para Maryland? Por que Deus nos colocou perto do governo americano, do centro do governo americano? Tem um propósito. Por que a minha mãe enfrentou o México, atravessou com 3 crianças? Porque tudo tem um propósito. Deus nos trouxe para apressar o dia dele. Ei, Jesus. Paulo falando assim: olha, eu entendi quem eu sou. E quando eu encontrei Jesus, as coisas que para trás ficaram, eu me esqueci. Agora eu prossigo para as coisas que estão diante de mim. Eu tenho um alvo agora. Eu tenho uma missão agora. Eu tenho um foco agora. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo falou assim: eu esqueci tudo aquilo que eu tinha. As honras, eu esqueci os méritos, os meus diplomas, aquilo que eu estudei. Por quê? Agora eu tenho um alvo, eu tenho uma meta. Jesus se tornou o alvo de Paulo. Paulo falou assim: tudo perdeu o seu valor. Irmãos, Deus não te trouxe aos Estados Unidos para você ficar pensando no Brasil. Eu vou deixar essa aí cair um pouquinho. Eu vou deixar essa ficha cair. Deus é tão doido assim, será que Ele ia te trazer para um lugar para que você ficasse pensando no outro? Será que Deus é tão sem propósito? É assim que Deus é? Deus não, eu vou levar ele para lá, mas o coração dele vai ficar no Brasil. A mente dela vai ficar no Brasil. É assim que Deus age. Deus te trouxe com propósito para cá, meu irmão. Deus tem propósito para você, para sua família, para os seus filhos, para sua casa. Deus tem propósito para você aqui. Aleluia! Renove a sua mente. Renove a sua mente. Se você tem que pensar no lugar, pense no céu. Tem que pensar no lugar, pense em Jesus. O seu alvo é Jesus. Coloque a sua mente em Jesus. Firme estacas. Deixe as suas raízes entrarem aqui. Irmão, Deus te colocou aqui, ninguém te tira daqui. Aleluia! Jesus. Paulo falou: o meu alvo não é reconquistar os meus méritos, os meus diplomas, as minhas honras que eu tinha quando eu era um fariseu. Não. Meu alvo não é mais isso. Isso eu deixei para trás e para mim se tornou o que? Esterco.
se tornou coisa sem valor. O meu alvo agora é Cristo. Eu tenho um alvo, eu tenho um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora eu estou buscando algo diferente. Paulo falou assim, e eu faço de tudo para ganhar todos, eu prego a todos. Eu me faço de tolo, me faço de sábio, me faço de judeu, me faço de gentil, porque a minha missão agora é apressar o dia do Senhor. Irmão, sabe por que Deus te deu esse jeito assim? Por que você consegue falar de um jeito que ninguém mais consegue? Por que você consegue cantar rap? Ei, Deus levantou você assim para alcançar um público que eu não alcanço. Você alcança pessoas que eu não tenho acesso. Você alcança pessoas que eu não tenho acesso. Porque Deus vai estrategicamente colocar você nesses lugares para que você possa alcançá-los, para que eles façam parte da congregação dos santos também. O pastor não pode ir em todas as obras de construção, nem quero mais. Estou ali. Já fui muito. Mas eu não posso ir lá na companhia de eletricidade. Eu não posso ir lá onde você trabalha. Eu não posso ir lá no clube, eu não posso. Mas Deus colocou você lá. Porque quando você prega, você está apressando. Volta, volta Jesus, volta Jesus, volta Jesus, volta Jesus. É você. É você. Nós tendemos, irmãos, a transferir tudo para líderes e pastores, né? Não, deixa eles. Eu não consigo cantar rap. Não dá. Não dá, irmãos. Não tem como. Mas Deus colocou alguém que sabe. Eu não consigo nem fazer o... Mas tem gente que sabe. Ei, vai chegar em lugares que eu nunca vou entrar, irmãos. Mas ali ele está apressando a volta do Senhor. Deus tem um chamado para a tua vida. Deus tem um propósito para você. Seja estratégico em tudo o que você faz. Porque tudo o que você fizer, você está dizendo, eu estou apressando. Eu estou apressando. Eu estou cumprindo. Eu sou parte do propósito. O meu alvo é Cristo. Paulo falou, não tire os olhos do alvo. O alvo é Cristo. Mantenha os seus olhos no alvo. Olhe para a cruz, olhe para Cristo, olhe para o céu, olhe para o alvo. O meu alvo é Cristo. A minha pátria não é aqui, a minha pátria é no céu, onde nós esperamos o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele está lá. Então uma igreja que tira os olhos do céu, os olhos do alvo, os olhos de Cristo, é uma igreja morta, é uma igreja apática, uma igreja indiferente, que vê um mundo aí caído, um mundo deturpado, um mundo que precisa tanto da palavra de Deus, e nós estamos aqui indiferentes. Não, mas ele não veio para a minha igreja, ele não entrou lá. O dia que ele for na firma, eu vou pregar para ele. Pastor, se aquele irmão vier aqui e ouvir a sua palavra, eu tenho certeza. Não, irmão, Deus colocou você do lado dele para ele ouvir de você. Ele colocou você lá. Ele colocou você lá para ele ouvir de você. Não seja uma igreja morta, apática. Nós somos uma igreja ativa, uma igreja que está participando dos propósitos de Deus até que Ele venha. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo, não pode ficar desse jeito. Por quê? Por que a igreja não pode ser apática, não pode ser indiferente? Porque a igreja foi para a igreja que Cristo, que Deus revelou pelo Espírito, o mistério que estava escondido durante gerações e séculos. Lembra que nós pregamos sobre isso? 1 Coríntios capítulo 1, o mistério que estava escondido por gerações e séculos, Deus decidiu revelar para mim e para você. É que quando nós falamos igreja, a nossa mente, ela tende a pensar na instituição, ela tende a pensar no coletivo, mas deixa eu trazer isso para o pessoal. Deus revelou o mistério que estava escondido durante séculos, durante milhares de anos, durante gerações, e Ele decidiu revelar para você. Não, para você. Para você. Ele falou assim, essa pessoa aqui, é tão importante para mim, eu vou revelar para ela o meu mistério. Eu vou revelar para ela. Olha, abra comigo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Jesus. Vocês estão comigo ainda? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Olha o que diz. Paulo falando aqui. Mas agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês
e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Não vai ser fácil. Vão haver retaliações. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Não é isso? Então deixa eu ver de novo que eu postei errado aqui. Vocês sabem de cabeça já, né? Não precisa nem citar mais. Se não é a 1 Coríntios, talvez é a 2 Coríntios. Não é 1 Coríntios, capítulo 24. O que eu escrevi aqui? Vamos lá. Primeira Colossenses. Jesus. Me ajuda aí, irmãos. Você vai encontrar ou não vai encontrar? Vamos lá, 1 Colossenses, desculpa, versículo 24. Colossenses 1, 24. Colossenses 1, 24. Agora me alegram os meus sofrimentos por vocês. Agora me alegram os meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então ele está falando assim, ó, não vai ser fácil, vão haver retaliações. Eu preciso também entender que quando eu participo de Cristo, eu também recebo as aflições de Cristo. Ixi, igreja, nós somos muito Nutella nos dias de hoje, viu? É crente muito Nutella, a gente só quer o bem de Deus, mas olha, para fazer aquilo que nós temos que fazer, nós precisamos passar por aquilo que Cristo passou. Nós vamos precisar também ter aflições. Nós temos que carregar no corpo as marcas do Evangelho, as rejeições do Evangelho. Nem todo mundo que você vai pregar vai ser receptivo. Nem todo mundo vai falar, que legal, quero aceitar Jesus. Às vezes vão se levantar contra você, mas aí é que você tem que entender, eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo. E ele vai continuar, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a favor de vocês para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Preste atenção agora. O mistério que estava escondido durante séculos e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. Foi a você que ele manifestou. Esse mistério estava escondido porque ninguém entendia o plano de salvação de Deus. Nem mesmo os patriarcas, nem mesmo Moisés, pelo menos não nos seus escritos, entendia como Deus ia salvar a humanidade. Aí um profeta se levantava e falava, Deus vai chamar aqueles que foram rejeitados, vai converter os corações dos gentios, vai chamar de povo aqueles que não eram povo. E eles começam a profetizar, mas ninguém tem entendimento, é um mistério. Aí Paulo escrevendo fala, um mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas agora foi manifestado aos santos, a estes. Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória. Não é qualquer mistério não, é riqueza da glória, é o mais importante, o melhor, o mais lindo, o mais precioso, o mais rico, é um mistério que mudou a humanidade. Ele falou assim, a riqueza da glória deste mistério, entre os gentios, que é o quê? Cristo em vocês, a esperança da glória. Só os crentes deram aleluia. Cristo em vocês, a esperança da glória. Mas continua. Porque ele fala assim agora, este Cristo, nós o quê? Anunciamos. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Cristo nos deu o maior privilégio de toda a história. O maior privilégio não é vir para os Estados Unidos, não é se tornar cidadão americano. O maior privilégio não é ter uma conta cheia de dinheiro, não é isso. O maior privilégio é nós... ele fala assim, ele escolheu as coisas loucas. Ele escolheu os pequenos, os rejeitados. Ele escolheu para confundir os sábios. Ele escolheu você para revelar o maior mistério de toda a história. De toda a história. E ele falou assim, Cristo em nós é a esperança da glória. Aí ele continua.
Agora, este Cristo nós anunciamos. Cristo não revelou o mistério aos santos para que nós viéssemos aos domingos sentar nas cadeiras e ouvir um homem falar. Ele não revelou o maior mistério, o mistério mais lindo, mais precioso de toda a história da humanidade, para que nós ficássemos dentro de quatro paredes. Não! Ele me revelou esse mistério para que nós saiamos aqui para fora e anunciemos a este Cristo que nos salvou pela sua graça e entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. É este o mistério, que o quê? Que Ele morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores, Ele nos amou, Ele entregou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse mistério Ele deu a você, e agora você vai anunciar ao mundo, que Cristo também quer salvar o próximo. Aleluia! Ele nos deu este mistério. Irmãos, eu não quero passar por cima disso tão rápido, porque foi a maior revelação de toda a história. A maior revelação de toda a história. A melhor notícia, por isso que o Evangelho são boas novas, it's good news. Good news. Porque é um mistério que é o quê? Você não podia salvar você mesmo. Você não podia justificar você mesmo. Mas aí Deus, na sua soberana graça e misericórdia, decidiu enviar a Cristo para morrer por nós. E através dele nós fomos feitos justiças de Deus. Justiça de Deus. E por que ele confiou isso a nós? Para que nós anunciemos a Cristo. Você quer apressar a volta dele? Você quer ir para o céu? Você ama ele? Quer ver ele de verdade? Não pare de pregar a palavra. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Inste. Ah, pastor, mas eu não quero incomodar. Pastor, mas eu tenho vergonha. Irmãos, pelo amor de Deus, você ama Jesus de verdade? Abra a sua boca e deixa o Espírito falar através de você. Talvez você não saiba citar versículos bíblicos. Talvez você não sabe abrir a Bíblia e pregar através de um versículo. Mas você pode dizer, olha, eu era assim. Eu era um alcoólatra, eu era um drogado, eu era um Zé Ninguém. Aí Jesus me pegou, Jesus transformou a minha vida, me lavou com o seu sangue. Olha, eu agora sou baterista daí. Tô brincando, irmão. Eu era só um irmão da igreja. Irmãos, às vezes você não consegue pregar como o pastor prega. And it's okay. Porque às vezes o pastor ir lá pregar do jeito que eu prego, a pessoa não vai receber. Mas você chega lá como amigo, e fala assim, cara, eu era igual a você, mano. Eu era igual a você. Com 15, 16 anos de idade eu estava nas drogas. Eu estava lá. Aí um dia o Espírito Santo encheu o meu quarto. Um dia eu não estava nem na igreja. Eu nem tinha ido para a igreja, o Espírito Santo me visitou. O Espírito Santo pode te visitar aqui também. Você não precisa estar numa igreja, você não precisa estar dentro de um lugar religioso. Aqui onde você está, o Espírito Santo pode te visitar. É você que Deus quer usar. Apressando o dia do Senhor. Apressando o dia do Senhor. Nós devemos anunciar a palavra de Deus aos perdidos. Nós devemos trazer esperança. Pedro, escrevendo a sua carta, ele falou assim, muitos mestres estão querendo tirar a esperança de vocês. Eles estão querendo dizer que ele está tardando, que ele já não vai mais cumprir a sua promessa. E ele falou, mas eu quero trazer de volta a esperança de vocês. A esperança é que esse dia sim vai acontecer. Volte para Pedro, por favor. 2 Pedro, capítulo 3. Fala assim, uma vez, do 11, por favor. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. A forma como você vive também está anunciando Jesus. Ei, as pessoas conseguem diferenciar você de um ímpio? Jesus. As palavras que saem da tua boca são de um homem santo, de uma mulher santa, ou são igual de um ímpio? Irmãos, quando eu trabalhava na construção, os americanos, eu sempre estava louvando, cantando, eu e o Adriel cantando, quando nós trabalhávamos juntos. Eu não precisava quase pregar, não era isso, mas as pessoas identificavam. Uma certa vez, o Adriel estava cantando, e eu estava ali fazendo o que estava cantando junto com ele, mas era ele, né? E aí o americano, um casal saiu do quarto que ele estava, falou,
Olha, eu não entendo nada que vocês estão cantando, mas tem algo diferente naquilo que vocês estão cantando. Não é uma música qualquer. Aí, Deus abriu uma oportunidade para nós começar a falar de Jesus. Irmãos, é lá onde Ele te plantou. A forma como você está vivendo o Evangelho, está apressando a volta dEle? Ou as pessoas olham para você, depois de 6 meses, e falam, nossa, eu nem sabia que você era crente. Verdade. Quando isso acontecer, não fala qual igreja você vai. Por favor, por favor, não diga. Irmãos, no primeiro dia as pessoas têm que ver diferença em você. Como assim, pastor? O seu linguajar é diferente, seu modo de tratar o próximo é diferente, a sua honestidade é diferente. Quantas vezes eu já voltei na Home Depot, eles me davam troco a mais e eu voltava lá do estacionamento para devolver o troco. Quantas vezes já fiz isso? Quantas vezes, irmão, quer ver um negócio bem simples? Você vai dizer, pastor, isso é tolo demais. Mas eu não saio de nenhum mercado sem colocar o carrinho de volta no lugar do carrinho. Não deixo no meio do estacionamento. Pastor, mas isso é demais, é tolo. Não, não é não. Eu sou exemplo de Cristo aqui. Tem um lugar que o do carrinho, eu vou colocar no lugar do carrinho. Pode ser longe. Como eu estou vivendo? Está apressando a volta de Cristo? Ou Cristo precisa me salvar? Daí ele vai atrasar um pouquinho mais. O nosso linguajar, as palavras que saem da nossa boca. Irmãos, tem crente com a boca suja. A Bíblia fala assim, não sai a palavra torpe da sua boca. É mandamento. Cuidado com aquilo que você fala. Na sua língua tem o poder da morte e da vida. Começa a professar e declarar vida. Começa a dizer, não, eu te abençoo. O nosso trabalho, meu patrão vai ser o patrão mais abençoado. Abençoa a companhia que Deus te colocou. Abençoa o lugar que Deus te plantou, porque o teu sustento está vindo dali, e Deus te colocou ali como missão. No 4th of July, lá em casa, nós oramos pelo país. Nós oramos por essa nação. Eu orei pelo presidente, orei pelo governador. Aí alguns podem até dizer, mas pastor, eles estão perseguindo a gente. Não importa. Nós somos aqui guests, nós somos convidados. Nós estamos numa nação que tem nos abençoado. E a Bíblia me fala que eu tenho que orar pelas autoridades e me submeter a elas. Se a Bíblia me fala isso, quem sou eu para ir contra a Bíblia? A maneira como você tem vivido, tem apressado ou tem delayed? Tem atrasado a volta de Jesus? Você é um que está contribuindo ou você ainda precisa ser um que tem que ser acrescentado? Vivam de modo santo e piedoso, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia os céus incendiados serão desfeitos. O dia, eu quero fazer uma distinção, eu devia ter feito antes. Dia do Senhor é o milênio, é o juízo do Senhor na grande tribulação e o milênio. Dia de Deus é quando novos céus e novas terras. Lembra que no final do milênio, eu preguei sobre isso, o Filho vai devolver o reino, o controle do reino ao Pai. Então o dia do Senhor é durante o milênio, o dia de Deus, por isso que a Bíblia faz essa distinção, é quando Ele devolve o controle ao Pai, e agora se tornou o dia de Deus, novos céus e nova terra. Então o que nós estamos lendo aqui agora é novos céus e nova terra. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós temos uma esperança que o mundo não tem. Nós temos uma esperança que o mundo não consegue entender. O que é? Que a morte para eles é o final, para nós é só o começo. A morte para eles acabou tudo, para nós ainda tem uma eternidade nos esperando. A esperança do cristão, e é essa que nós temos que levar ao mundo, é que Cristo morreu ao seu tempo, para abrir a porta da eternidade para todo aquele que nele crê. Aleluia! Você tem a palavra de esperança. Você tem a palavra de esperança. Você pode chegar em alguém que não conhece Jesus e falar, olha, você está passando por isso, por isso e por isso, mas eu tenho uma notícia para você, o meu Deus quer salvar a sua vida. A morte não pôde detê-lo, o inferno não pôde contê-lo, Ele foi preparar um lugar para nós no céu, Ele oferece vida eterna. Irmãos, comece a pregar esperança. Às vezes nós somos crente, aquela Maria vai com as outras. Se todo mundo está reclamando, nós começamos a reclamar. Se todo mundo está falando mal, nós começamos a falar mal. Irmão, seja um crente que traz esperança. Todas as conversas têm que voltar para Cristo.
Toda mesa que você sentar, se não está falando de Cristo, leve para Cristo. Ei, Jesus. Ó, tem mesas que Deus manda a gente levantar, é verdade. Mas tem mesas que Deus manda a gente transformar. Se Deus te colocou lá é porque Ele quer transformar a mesa que Ele te colocou assentado. Às vezes você tem que falar assim, irmãos, vamos lá, peraí, para de reclamar um pouquinho. Peraí, para. Não é tudo isso que você está falando, não, a vida não está tão ruim assim não. Você já foi na África para você ver como é ruim? Você já voltou para o Brasil recentemente para você ver como é que está lá? Para de reclamar um pouquinho, vamos voltar para Cristo aqui, ó. Tem uma esperança que nos espera. Ei, nós temos uma esperança do céu. Aí você começa a falar da Nova Jerusalém para eles. Você começa a apressar o dia de Deus. Agora, tem muitos que estão vivendo sem esperança. Nós estamos no século da depressão. O tempo hoje é depressão. Mas só existe uma solução para o problema do mundo e chama-se Jesus. A solução de todos os problemas da humanidade é Jesus, porque todos os problemas da humanidade foram causados pelo pecado, pela queda. Então a solução para o pecado é Jesus, portanto, a solução de todos os problemas é Jesus. Quando você falar com alguém que está em depressão, não tente se tornar um psiquiatra. Não, leve ela para Jesus. Você não precisa saber aconselhar, leve a pessoa para Jesus. Irmãos, leve a pessoa para Jesus. E você pode dizer assim, ó, não tem depressão que possa resistir Jesus. Não tem doença que possa resistir Jesus. Você não precisa continuar nesse vício. Você não precisa continuar com a família destruída. O seu casamento tem solução. Os seus filhos têm solução. Jesus é a solução para o teu problema. Às vezes a gente quer levar para um lado, a gente quer ser o salvador da pátria. Meu Deus, eu aconselhei e a pessoa mudou de vida. Eu já passei por isso. Deus puxou minha orelha uns tempos atrás, porque eu estava tentando ajudar uma pessoa, e o meu ego estava dizendo que era eu que ia mudar a vida da pessoa. Aí Jesus falou, você não muda nada, quem muda é o Espírito Santo. Leve a pessoa para Jesus. Se Jesus não conseguir mudar ela, ninguém mais muda. Ou nós somos melhores que o Espírito Santo. Já pensou sobre isso? Se Jesus não conseguir mudar a pessoa, se o Evangelho não conseguir mudar a vida da pessoa, ninguém e nada mais nesse mundo pode mudar. O Evangelho é o poder de Deus. Paulo falou assim, ó, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Todos os que crerem vão receber o poder de Deus na sua vida. Jesus é e sempre será a solução para este mundo caído. Nós acabamos de cantar, Ele é o centro, Ele é a beleza de Deus, Ele é a majestade, a plenitude de Deus. Irmãos, Jesus é a solução para este mundo. Quer apressar a volta dele? Começa a pregar Jesus. Ah, pastor, mas é chato. Não, chato é o diabo, irmão. Ele é chato. Fala de Jesus. Está no trabalho, fala de Jesus. Está na academia, fala de Jesus. Está numa roda, fala de Jesus. Traga Jesus para o centro. A solução para o problema da humanidade é Jesus. Você quer apressar a volta dele? Fica de pé comigo, por favor. Você quer apressar a volta dele? É hora da igreja se posicionar e começar a pregar Jesus. Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Agora, se você está aqui, nesse dia, e você ouviu pregar, que você tem que sair e pregar Jesus, mas talvez você ainda não tem Jesus também. Eu quero anunciar para você nessa tarde, que Jesus também é a solução para a tua vida. Não importa o problema que você esteja enfrentando, não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, não importa se é doença, depressão, casamento, filhos, financeiro, não importa o problema que você esteja enfrentando, Jesus continua sendo a solução para o seu problema. Pastor, como que Jesus resolve o meu problema financeiro? Ele tira o teu coração do dinheiro. Ei, fala Deus, fala Deus. Tem pessoas querendo que Deus resolva o problema financeiro dando mais dinheiro. Não, primeiro Ele tira o dinheiro de você. Ele quer tirar o teu coração da avareza. Ele quer tirar o teu amor ao dinheiro. Porque Deus não tem problema em dar dinheiro para quem não ama o dinheiro. Pastor, como que Jesus pode
É solucionar o meu problema da doença. Tem tanta gente, até cristãos aí, que estão morrendo, é verdade, mas a doença não entra no céu. Lá no céu não vai ter doente. Lá no céu já foi resolvido. Para Jesus ele não está vendo só agora, lembra? Ele já está vendo o futuro. No céu todos têm saúde, são sãos. A Bíblia fala que as folhas da árvore da vida são para a cura das nações. Como que Jesus pode resolver o meu problema no matrimônio, pastor? Ele transforma o homem em um homem de Deus, a mulher em uma mulher de Deus. O homem ama a esposa como Cristo amou a igreja, e a mulher se submete e honra o seu esposo como ela honra e submete a Jesus Cristo. Não tem casamento que dá errado. Eu falava com alguém ontem, sexta-feira lá em casa. O problema para os matrimônios aqui nos Estados Unidos, porque a taxa de divórcio nos Estados Unidos já está quase 50% dentro da igreja. O problema para os ou melhor, a solução para os problemas do matrimônio é o marido entender e a mulher entender que elas precisam submeter a palavra de Deus. Que eles precisam submeter a palavra de Deus. Se o homem entender quem ele foi chamado para ser, e ele começa a amar a esposa como Cristo amou a igreja, e se a esposa entender quem ela foi chamada para ser, e começa a honrar seu esposo, Satanás não tem mais autoridade sobre o teu casamento. O problema é que nós estamos dentro da igreja, mas não nos submetemos à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem autoridade máxima dentro da nossa casa. Um homem cheio do Espírito Santo nunca abandona a sua esposa, nunca abandona a sua família. Mas o amor acabou. Mas não tem mais respeito. Mas Jesus, a Bíblia fala que Deus é o amor. Mas não tem mais respeito, pastor. Não tem mais, é verdade. Mas pelo amor a Cristo, pela submissão da palavra de Deus, eu não abandono a minha família. Um homem que entende isso, não tem demônio, não tem potestade que destrói a família dele. Não tem como você subjugar alguém que já está subjugado por Cristo. Não tem como você escravizar alguém que já é escravo de Cristo. A solução dos problemas do mundo é Jesus. Se submeta a Jesus, se renda a Jesus. Mas eu estou viciado. Mas eu não consigo me livrar desse vício, pastor. O que eu faço, irmão? Se submeta a Jesus. Nós tivemos um testemunho lindo agora do nosso retiro de homens, de alguém que foi lá e estava sentindo os sintomas do withdrawal. Como é que fala isso? Meu Deus do céu. Abstinência. Eles estão tudo bom no inglês, hein? Ei, Jesus, aleluia. Ele estava ali sentindo sintoma de abstinência, estava ali querendo usar drogas. Aí ele foi, sabe o que ele fez? Isso aqui é bíblico, irmãos, é bíblico. Ele foi e confessou os seus pecados. Ele confessou: confessai os vossos pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Olha só, ele foi e confessou os seus pecados. No momento que ele confessou, 2 irmãos começaram a orar por ele. Deus retirou o vício da vida dele. Irmão, não me diga que é impossível. Jesus continua sendo a solução. Ele ainda é a solução para os problemas do mundo. Se você está hoje aqui, eu quero te dizer: para de buscar estratégia, para de buscar a solução humana. Jesus é a solução para a sua vida. Se entregue a Ele, e Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua história. Feche seus olhos, por favor. Eu não sei se nós temos alguém aqui que entrou hoje aqui e ainda não se entregou a esse Jesus maravilhoso. Mas hoje é a sua oportunidade de apressar a volta dele. É a tua oportunidade de ter a tua vida transformada, mudada. É a tua oportunidade de encontrar com Jesus e nunca mais ser a mesma pessoa. Ele te ama tanto que Ele morreu numa cruz por você. Mas você precisa dizer: eu quero. Se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero convidar você a levantar as suas mãos e dizer: eu quero, bem alto, para que nós entendamos que é uma decisão sua. Levante a sua mão aí onde você estiver e diga: eu quero Jesus. Temos alguém aqui nessa manhã? Olá,
Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.